princípios de Deus e seus segredos. A mente humana tem as suas razões para não conseguir acreditar, esperar e confiar em Deus. Por isso, há complexidade em estudar as Escrituras Sagradas e se manter firme em obediência à sua santa lei. Provérbios 3, versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Lucas 24, 45. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, Deus, através dos seus servos e do Senhor Jesus Cristo, nos ensina a confiar no Espírito Santo, que é o Espírito de entendimento, para que nós, na nossa pequenez, venhamos a confiar e dar créditos aos ensinamentos do Senhor, para que desse modo venhamos a compreender o propósito de Deus para a nossa vida. Coríntios 4, 4. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Deus é um Deus onisciente, onipotente, onipresente, e tem tudo sob o seu controle. Nada sai desapercebido aos olhos de Deus, mas então por que perguntar? Se Deus é tão bom, por que permite as injustiças? Isso é o que veremos a seguir. Mateus capítulo 10, versículo 30. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Provérbios 15, 3. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Ezequiel capítulo 17, versículo 24. Todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, faço cair a árvore alta e faço crescer bem alto a árvore baixa. Eu resseco a árvore verde e faço florescer a árvore seca. Eu, o Senhor, falei e o farei. A vontade de Deus é nos abençoar. Então, quando voltamos o nosso coração a Deus e nos inclinamos o nosso querer ao que é bom aos olhos de Deus, e rejeitamos, e desprezamos e repugnamos o que é mal, e assim deixamos de fazer o que é mal e cultivamos o que é bom na nossa vida e na vida dos nossos semelhantes, então estamos andando no caminho da justiça e praticando o amor leal que agrada a Deus. Êxodo 34, 10. Então disse: Eis que faço uma aliança. Farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem em nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Mas o homem, por infidelidade a Deus, não quis submeter às suas próprias vontades na lei do Senhor, quando fez o que era mau aos olhos do Senhor. Êxodo 34. Porque não te inclinarás diante de outros deuses, pois o nome do Senhor é zeloso, é um Deus zeloso, para que não faças aliança com os moradores da terra, e quando eles se prostituírem após os seus deuses, ou sacrificarem aos seus deuses, tu, como convidado deles, comas também dos seus sacrifícios. E tome mulheres das suas filhas para os seus filhos, e as suas filhas, prostituindo-se como seus deuses, façam que também os teus filhos se prostituam com seus deuses. Nos dias de hoje não fazemos sacrifícios pagãos, não queimamos nossos filhos e não prestamos cultos aos deuses, mas fazemos ao que é mal aos olhos do Senhor, quando vivemos de mentiras, quando vivemos a imoralidade, quando praticamos a falsidade. Tudo isso suja o nosso espírito e contamina a nossa alma. E quando nós fazemos aquilo que é mal aos olhos de Deus e não santificamos os nossos filhos a Deus, o que podemos esperar do futuro dos nossos filhos, dos nossos entes queridos? Por isso é necessário colocarmos na presença do Senhor
que nós temos. Deus, ele sabe de todas as coisas. Não precisamos pedir a Deus, mas porque Deus, ele deixa o livre-arbítrio. Então, através do nosso querer, é que Deus trabalha em nosso favor. Precisamos, então, materializar a nossa fé, para que Deus venha cuidar de tudo que está na nossa volta. E venha cuidar daquilo que amamos, que são os nossos filhos, nossos entes queridos, seja quem for. E o que for, Deus cuida. Isso vai depender se nós estamos ali apresentando a Deus, santificando a Deus, materializando a nossa fé, entregando para Deus e confiando e esperando. Porque devemos determinar, mas também temos que esperar que o como vai ser com Deus. Isso é confiar em Deus. Isso é esperar. Isso é usar a fé. Isso é ousar na fé. E isso é materializar a fé. Filipenses 4. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Provérbios 15, 26. Abomináveis são para o Senhor os pensamentos do mal, mas as palavras dos puros são aprazíveis. Então, por que Deus permite que vivemos em um mundo injusto e cheio de mentiras? Porque Deus deixou livre-arbítrio para cada um de nós. Temos que entender que Deus não obriga ninguém a fazer o que é bom, e Deus não fica insistindo ou nos impede de fazermos as nossas escolhas, sejam qual ela for. Mas nós colhemos as consequências das nossas escolhas. Então fique atento às suas escolhas, porque as consequências de suas escolhas, sejam boas ou ruins, elas retornam para você. Então faça uma análise de como está a sua vida, assim você verá que a sua vida será resultado das suas escolhas. E Deus apenas vai te responder se você estiver com o seu coração e o seu querer voltado para Deus. Salmos 94. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Isaías 55. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Caráter. O princípio de Deus é o que o seu caráter íntegro e reto não se corrompe. Por isso que o esperar e acreditar em Deus não podem ser negociados. Deus não se corrompe e não faz barganhas para te abençoar e te socorrer. E Deus não permite ser enganado. Então, antes de pensar que Deus deve te abençoar, pense primeiro como o próprio Deus te vê. E se você procura agradar a Deus, e se você ama a Deus de todo o seu coração, e o seu querer estiver voltado para Deus, então nada vai ser impossível para você. E o Senhor, teu Deus, terá a satisfação de te abençoar, de te prosperar, e o Senhor fará justiça em sua vida. 2 Crônicas 7. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Números 23. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Deus é um Deus maravilhoso, mas humilhar para Deus não é que Deus quer que a gente seja desprezado, a gente veja ser ridicularizado. Não é isso. Humilhar para Deus é a gente se colocar na condição de servo a Deus. É a gente reconhecer que sem Deus a gente não chega a lugar nenhum e sem Deus nós não somos nada. Então, quando a nossa boca professa
confessa e a nossa boca, ela, com toda a sinceridade, apresenta a Deus as nossas fragilidades, as nossas inquietudes, então Deus, Ele nos responde, porque isso é ser humilde para Deus, é nos colocarmos na condição de servos e não de querer ser servido por Deus. Salmos 46. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Deus não precisa provar para ninguém que é Deus, porque Deus simplesmente é Deus. E se você quiser conhecer o caráter de Deus, basta ler a sua palavra e com a sua santa revelação do Espírito Santo, a mesma palavra que foi escrita na antiguidade se tornará nova e com significado real para a sua vida. Quando você no seu íntimo acreditar de alguma forma que Deus vai te abençoar e usar a sua fé em Deus e depositar a sua confiança no Altíssimo, então a sua vida será transformada pelo Criador. Lucas 18. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Esse assunto vai ser para outro vídeo, mas vamos frisar bem aqui que Deus é um Deus de justiça, Deus não atrasa. Temos que aprender a esperar em Deus. E assim a gente verá que Deus é um Deus justo, bom, íntegro e fiel. Que nós não merecemos a bondade de Deus, mas por causa da misericórdia do Senhor, nós não somos consumidos. Fiquem todos com Deus. Jesus ama muito vocês.